Deixa eu molhar a palavra aqui. Estamos começando mais uma live. Muito bom ter você aqui conosco. O nosso amigo Instagram, o Pixel do Instagram, está avisando a todos os nossos companheiros aqui de transmissão. Estamos entrando no ar hoje para quê? Um simples motivo, tá? O meu objetivo hoje é compartilhar com você a leitura do livro de Steve Scott sobre esse livro aqui, ó. O homem mais rico que já existiu. O homem mais sábio que já existiu. Tá? Nesse livro, Steve Scott dá uma visão que por que Salomão se tornou sábio? Tá? Existem princípios, existem algumas coisas que a gente vai debater na live de hoje. Tá? Vamos esperar e ver se entra alguém para a gente poder ir mais profundo nessa história. E eu coloquei lá no meu banner falando sobre diligência. Diligência é um princípio muito bom, muito bacana. Por quê? Porque a diligência, ela nos conduz ao sucesso. Se você for diligente, é bem provável que você triunfe na sua escala corporativa, nos seus empreendimentos, nos seus negócios. Ele conta também que um jovem, seguindo esse princípio, prosperou de miserável a milionário em pouco tempo, tá? Então aqui é o seguinte, esse livro eu já li, comecei a ler hoje. Eu fiz uma meta de lê-lo em 10 dias. E aí eu fiz uma divisão. Ele tem 175 páginas. Para mim ler esse livro em 10 dias, eu teria que ler 17 páginas por dia. 18, 19 páginas por dia. Hoje, como era minha meta, eu bati a minha meta, eu li até a página 19. E na página 19 ele termina falando sobre diligência. E aí ele fala também das recompensas verdadeiras da diligência. Então, essa parte aqui, tá bom? Mas a diligência, ela traz o que a gente gostaria de obter. Então, isso aqui é muito bom. Então, vou até ensaiar aqui a leitura da diligência para a gente começar a live. Diligência é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente e planejado e executa de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo puro dentro do mais alto nível de excelência. Então, esse objetivo, trazer para a gente um resultado puro e desejado. E aí o Salomão ele fala sobre o que ele vê como diligência e o que ele vê como resultado puro e desejado. Tá bom? Então eu fui aqui na Bíblia, ele deu a referência de Provérbios 20, a partir do versículo 11, que diz mais ou menos assim: até a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e os olhos que veem, o Senhor o fez, tanto como o outro. Não ame o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do próprio pão. Então, assim, aqui mais ou menos o que está querendo dizer para a gente é o quê? Para a gente ser guerreiro, ir à luta e buscar o que a gente realmente está querendo para o nosso futuro. Só que ele diz que a gente tem que ser puro. Ele dá um exemplo do ouro. Quando o ouro é encontrado, ele vem com uma camada de sujeira em volta. Então, eu não vou contar a história do ouro agora, porque eu vou deixar a história do ouro para daqui a pouquinho. Beleza? Então vamos lá, vamos começar assim. Que livro é esse de Steve Scott? Steve Scott é um autor americano que na verdade nem era autor ainda, mas ele
deu um conselho para um jovem que estava passando por momentos difíceis. E ele disse que no livro de Provérbios tem muitos códigos que levam uma pessoa à riqueza. E ele falou para esse rapaz, ele falou assim, o seguinte, olha, no livro de Provérbios tem diversos códigos que levam qualquer pessoa à riqueza. Isso foi em 1974. E ele disse para esse jovem, se você ler um capítulo dos 31 de Provérbios por dia, se nos meses que tiver 30 dias você ler 2 no último dia, é impossível a sua vida não mudar. E esse jovem, ele ficou meio cético, mas resolveu seguir o conselho desse autor. E ele fez isso, tá bom? E depois dele fazer isso, esse rapaz começou a prosperar de uma forma assim terrível, surreal. Ele passou a faturar milhões no seu negócio. E ele realmente teve um sucesso estrondoso, beleza? Apenas seguindo os conselhos de Salomão, tá? Uma coisa bem legal também que eu já tinha ouvido, mas eu não tinha seguido, foi que o livro de Salomão ele já tem diversos códigos que levam qualquer pessoa para a riqueza. Eu ouvi dizer que no livro de Salomão tem aproximadamente 50 códigos que, se seguidos, ele leva uma pessoa à riqueza. Tá? E o principal deles é a sabedoria. E hoje eu estava buscando um pouco mais de entendimento sobre a sabedoria e eu percebi que a sabedoria ela é dividida em 2 partes antes da sabedoria. Tá? A principal delas é o conhecimento e o entendimento. Então, para a gente chegar na sabedoria, é um processo. Tá? Então, Salomão ele foi muito abençoado por Deus por 2 motivos. Porque na hora que ele pediu sabedoria, ele pediu a Deus que iluminasse os seus pensamentos, que Deus estivesse sempre com ele e que ele fosse sábio para poder conduzir o povo de Israel. E naquela época, os reis, eles você buscar sempre o seu porquê, o seu propósito. Isso é bem legal da gente observar. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais de sabedoria, entendimento e conhecimento. Tá bom? É um processo isso daí. Então Salomão foi um homem que viveu aproximadamente 900 anos antes de Cristo. Ele é o último livro do Velho Testamento. E em seguida a gente já entra no Novo Testamento. Se eu não estou enganado, é em Mateus. Começa o Novo Testamento. Tá? Então ele tinha 12 anos quando ele foi nomeado rei pelo seu pai Davi. Seu pai estava próximo da morte e o nomeou rei. E ele, dizem que Deus apareceu para ele e ele poderia pedir o que ele quisesse, que Deus o concederia. E ele pediu apenas sabedoria. Tá? E no seu reinado ele teve muito sucesso. Dizem que de todos os reinados descritos na Bíblia, o reinado de Salomão foi o único reinado que nunca houve uma guerra. Sempre o reinado de Salomão, ele operou, ele conduziu com conhecimento. Isso é bem legal, tá bom? Ele tinha também aproximadamente 4.000 estábulos para poder guardar os cavalos. Tinha aproximadamente 12.000 cavaleiros para proteger o trono. Então era realmente um homem muito bem protegido. Salomão foi rei de Israel. O seu reinado ocorreu aproximadamente 900 anos antes de Cristo. Tempos atuais ultrapassava os trilhões de dólares. Ele foi considerado, e é até hoje, ninguém vai conseguir bater essa meta dos trilhões. Mas a gente vive tempos que as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, fortunas são geradas assim, de forma... Por que ele conseguiu tudo isso? Porque ele pediu a Deus sabedoria e não fortuna. Às vezes a gente ora... Falando com Deus, a gente pede, olha para a nossa situação financeira, a gente pede a Deus dinheiro.